De acordo com as ideias científicas mais recentes, a matéria inorgânica consiste de 92 elementos ou substâncias simples, embora nem todas elas tenham sido ainda descobertas. Existe uma hipótese de que os átomos dos vários elementos nada mais são que a combinação de um certo número de átomos de hidrogênio, que neste caso é considerada a matéria fundamental ou primária. Há várias teorias relacionadas com a possibilidade ou impossibilidade da mudança de um elemento em outro. Em alguns casos, essa mudança foi estabelecida, o que contraria ainda uma vez o princípio de Aristóteles. A matéria orgânica, ou compostos de carbono, consiste realmente em 4 elementos: hidrogênio, oxigênio, carbono e nitrogênio, com uma insignificante mistura de outros elementos. A matéria possui muitas propriedades como massa, volume, densidade, etc., que na maior parte dos casos só são definíveis numa relação recíproca. Reconhece-se que a temperatura de um corpo depende do movimento das moléculas. Estas são consideradas em perpétuo movimento, como define a física. Elas estão constantemente colidindo e se dispersando em todas as direções e se reunindo de novo. Quanto maior o movimento, maiores os choques da colisão e mais elevada a temperatura. Movimento browniano. Se isso fosse verdadeiramente possível, significaria aproximadamente que, por exemplo, várias centenas de carros movendo-se rapidamente em diferentes direções numa praça ampla de uma grande cidade se chocariam reciprocamente cada minuto e se dispersariam em várias direções, permanecendo intactos. É muito curioso que um filme cinematográfico em movimento acelerado produza tal ilusão. Os objetos em movimento perdem sua individualidade e parecem colidir e voar em diferentes direções, ou se atravessarem mutuamente. A física não explica como é possível que corpos materiais dotados de massa, peso e uma estrutura muito complicada e movendo-se a grande velocidade, colidam e se dispersem, sem se quebrarem nem se destruírem. Uma das conquistas mais importantes da física foi o estabelecimento do princípio de conservação de matéria. Ele consiste no reconhecimento do fato de que a matéria, em nenhuma condição física ou química, jamais é criada novamente nem desaparece. Sua quantidade total permanece constante. Ao princípio de conservação da matéria estão ligados os princípios estabelecidos mais tarde, da conservação da energia e o da conservação da massa. Mecânica é o nome que se dá à ciência do movimento dos corpos físicos e das causas de que pode depender o caráter desse movimento, em vários casos particulares. Cholson. Mas assim, como no caso de todos os outros conceitos físicos, o movimento não é definido pela física. Ela só estabelece as propriedades do movimento, duração, velocidade e direção no espaço, sem as quais o movimento não pode ser chamado movimento. A divisão e às vezes a definição dessas propriedades substitui a definição do próprio movimento e as características estabelecidas das propriedades do movimento são atribuídas ao próprio movimento. Desse modo, o movimento é dividido em retilíneo e curvilíneo, contínuo e descontínuo, acelerado e retardado, uniforme e variável. O estabelecimento do princípio da relatividade do movimento conduziu a toda uma série de conclusões. Surgiu a pergunta: se o movimento de um ponto material só pode ser determinado por sua posição em relação a outros corpos ou pontos, como então determinar o movimento
se os outros corpos ou pontos também se movem. E essa questão se tornou especialmente complicada quando se constatou, não de maneira apenas filosófica, no sentido de Pantarei, mas de maneira inteiramente científica, com cálculos e diagramas, que nada é imóvel no universo, que tudo sem exceção se move de uma forma ou de outra, e que um movimento só pode ser estabelecido relativamente a outro. Mas, ao mesmo tempo, houve exemplos comprovados de aparenta imobilidade no movimento. Desse modo, verificou-se que as partes isoladas componentes de um sistema de corpos em movimento uniforme mantêm a mesma posição recíproca, como se o sistema estivesse imóvel. Assim, as coisas dentro de um vagão de trem que se move rapidamente se comportam exatamente do mesmo modo como se o vagão estivesse parado. E no caso de 2 ou mais sistemas de corpos em movimento, por exemplo, no caso de 2 trens correndo sobre trilhos diferentes na mesma direção ou em direções diferentes, determinou-se que sua velocidade relativa é igual à diferença entre suas velocidades respectivas, ou a sua forma, conforme a direção do movimento. Portanto, 2 trens que se aproximam um do outro se aproximarão com uma velocidade igual à soma de suas respectivas velocidades. Para um trem que esteja alcançando o outro, o segundo correrá numa direção oposta à sua própria com uma velocidade igual à diferença entre as velocidades respectivas dos 2 trens. O que chamamos geralmente velocidade de um trem é aquela que atribuímos a ele, ao observá-lo durante sua passagem entre 2 objetos que estão imóveis em relação a ele, por exemplo, entre 2 estações e etc. O estudo do movimento em geral e dos movimentos vibratório e ondulatório em particular exerceu uma enorme influência no desenvolvimento da física. Os movimentos ondulatórios começaram a ser encarados como um princípio universal, e foram feitas muitas tentativas para converter todos os fenômenos físicos em movimentos vibratórios. Um dos métodos fundamentais da física era a medição das quantidades. Esta baseava-se em certos princípios, dos quais o mais importante era o princípio da homogeneidade, a saber, quantidades que se ajustavam à mesma definição e diferiam entre si apenas quantitativamente, eram chamadas homogêneas, e considerava-se possível compará-las e medir uma em relação à outra. Quanto às quantidades que diferiam em definição, considerava-se impossível medi-las uma em relação à outra. Infelizmente, como já foi mostrado, havia muito poucas definições de quantidades na física. E, portanto, as definições eram geralmente substituídas por suas denominações. Mas, como erros de denominação podiam sempre ocorrer, e quantidades qualitativamente diferentes podiam ser nomeadas de maneira semelhante, enquanto outras, qualitativamente idênticas, podiam receber nomes diferentes, as medidas físicas não eram confiáveis. E principalmente porque aqui, novamente, sentia-se o princípio de Aristóteles, isto é, uma quantidade, uma vez reconhecida como de certa ordem, continuaria sempre uma quantidade daquela ordem. As diferentes formas de energia se convertiam uma na outra. A matéria passava de um estado para o outro, mas o espaço, ou uma parte do espaço, continuava sempre espaço. O tempo permanecia sempre tempo, o movimento se conservava sempre movimento. A velocidade era sempre velocidade, e assim por diante. Por esse motivo, concordou-se em considerar como incomensuráveis só aquelas quantidades que eram qualitativamente diferentes. As quantidades que apenas diferiam quantitativamente eram consideradas comensuráveis. Prosseguindo com o tema da medição de quantidades, é necessário assinalar que as unidades de medida usadas na física
são inteiramente arbitrárias e não têm nenhuma relação com as quantidades que são medidas. Todas as unidades de medida só têm uma coisa em comum: são sempre tomadas emprestadas de algum outro lugar. Não há um só caso em que uma característica de uma dada quantidade seja ela própria tomada como medida. A artificialidade das medidas na física nunca foi certamente um segredo, e da constatação dessa artificialidade seguiram-se as tentativas de estabelecer, por exemplo, a medida do comprimento como uma parte do meridiano. Naturalmente, essas tentativas não alteram nada, e as partes do corpo humano, uma vara ou um pé, tomadas como unidades de medida, ou 1 metro, isto é, uma parte do meridiano, são igualmente arbitrários. Na realidade, as coisas têm em si mesmas sua própria medida, e encontrar as medidas das coisas é compreender o mundo. Os físicos têm pensado nisso vagamente, embora nunca tenham conseguido sequer se aproximar dessas medidas. O professor Planck, em 1900, isso pertence realmente à nova física, construiu um sistema de unidades absolutas, tomando como base as constantes universais, a saber, primeiro, a velocidade da luz no vácuo, segundo, a unidade constante de gravitação, terceiro, uma quantidade constante que desempenha um papel importante na termodinâmica, energia dividida pela temperatura, e quarto, uma quantidade constante que é chamada ação, energia multiplicada pelo tempo, e é a menor quantidade possível de ação ou seu átomo. Usando essas quantidades, Planck obtém um sistema de unidades que considera absoluta e inteiramente independente de qualquer escolha arbitrária do homem, e que considera como natural. Planck afirma que essas quantidades conservarão seu significado natural, enquanto as leis da gravitação universal e de propagação da luz no vácuo e os 2 princípios fundamentais da termodinâmica permanecem inalterados. Elas serão sempre as mesmas, qualquer que sejam os seres inteligentes e os métodos pelos quais sejam determinadas. Mas as leis de gravitação universal e de propagação da luz no vácuo são os 2 pontos mais fracos na física, porque na realidade não são aquilo porque são tomados, e portanto todo o sistema de medidas de Planck é muito pouco confiável. O que é interessante nele não é o resultado, mas apenas o princípio, isto é, o reconhecimento da necessidade de encontrar as medidas naturais das coisas. A determinação real de unidades absolutas de medida se encontra além do novo modelo do universo. A lei de gravitação universal foi estabelecida por Newton em seu livro Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, que foi publicado em Londres em 1687. Essa lei recebeu 2 formulações logo desde o princípio, uma científica, outra popular. A científica é a seguinte: observam-se fenômenos entre 2 corpos no espaço que podem ser descritos, presumindo-se que os 2 corpos se atraiam mutuamente com uma força diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. E a popular é: 2 corpos se atraem mutuamente com uma força diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Nessa segunda formulação, esquece-se inteiramente o fato de que a força de atração é uma quantidade meramente fictícia, aceita apenas para uma descrição conveniente dos fenômenos. E considera-se que a força de atração existe realmente, tanto entre o Sol e a Terra, quanto entre a Terra e uma pedra que cai. O professor Thomson escreve em seu Manual de Física: o enorme desenvolvimento da mecânica celeste, totalmente baseado na lei de gravitação universal tomada como um fato, fez com que os cientistas esquecessem o caráter exclusivamente descritivo dessa lei
e vissem nela a formulação final de um fenômeno físico realmente existente. O que é importante na lei de Newton é que ela dá uma formulação matemática muito simples, que pode ser aplicada ao universo inteiro, e sobre cuja base é possível calcular, com extraordinária precisão, todos os movimentos, sobretudo os dos corpos celestes. Newton, sem dúvida, nunca estabeleceu como um fato que os corpos sejam realmente atraídos um pelo outro, nem porque eles são atraídos ou através da meditação de que, como o Sol, pode influenciar o movimento da Terra através do espaço vazio. Como em geral é possível conceber a ação através do espaço vazio. A lei de atração não dá uma resposta a essa pergunta e o próprio Newton estava perfeitamente cônscio desse fato. Tanto ele quanto seus contemporâneos, Huygens e Leibniz, advertiram precisamente contra as tentativas de ver nessa lei a solução do problema da ação através do espaço vazio e a consideraram simplesmente como uma forma de cálculo. Apesar disso, as extraordinárias conquistas da física e da astronomia, alcançadas através da aplicação da lei de Newton, levaram os cientistas a esquecer essa advertência, e estabeleceu-se pouco a pouco a opinião de que Newton descobrira a força de atração. O professor Thomson escreve no seu Manual de Física, volume 1, páginas 181, 182, 183. A expressão adium in distans, isto é, ação à distância, designa uma das doutrinas mais prejudiciais que jamais predominaram na física e que atrasaram seu progresso. Essa doutrina admitia a possibilidade de ação imediata de um objeto sobre outro a certa distância dele, a uma distância suficientemente grande para tornar impossível um contato direto entre os dois. Na primeira metade do século XIX, a ideia da ação à distância imperou na ciência. Faraday foi o primeiro a assinalar a impossibilidade de admitir que um corpo, sem mediação, estimulasse forças e produzisse movimento num ponto em que esse corpo não está situado. Deixando de lado a questão da gravitação universal, ele voltou particularmente a atenção para os fenômenos magnéticos e elétricos e indicou o papel extraordinariamente importante representado nesses fenômenos pelo meio interveniente, que preenche o espaço entre os corpos, que parecem atuar uns sobre os outros sem mediação. Atualmente, a convicção de que a ação à distância não seria aceita em nenhum domínio dos fenômenos físicos obteve reconhecimento geral, mas a velha física só pôde abandonar a ação à distância depois de ter aceito a hipótese de meio universal, ou éter. A aceitação dessa hipótese era necessária igualmente para as teorias dos fenômenos luminosos e elétricos, como eram compreendidos pela velha física. Nos séculos XVIII, os fenômenos luminosos eram explicados pela hipótese da emissão, exposta por Newton em 1704. Essa hipótese admitia que os corpos luminosos emitem em todas as direções minúsculas partículas de uma substância luminosa especial, que atravessam o espaço com extraordinária velocidade e, penetrando no olho, produzem nele a impressão de luz. Nessa hipótese, Newton desenvolveu as ideias dos antigos. Em Platão, encontramos frequentemente a expressão "a luz encheu meus olhos". Mais tarde, principalmente no século XIX, quando a atenção dos pesquisadores estava dirigida para os resultados dos fenômenos luminosos que não podiam ser explicados pela hipótese da emissão, outra hipótese obteve amplo reconhecimento, isto é, a das vibrações ondulatórias no éter. Esta foi apresentada pela primeira vez pelo físico holandês Huygens em 1690, mas durante muito tempo não foi aceita pela ciência. Posteriormente, as investigações dos fenômenos da difração
pesaram decididamente na balança em favor da hipótese das ondas luminosas, contra a hipótese de emissão, e o trabalho subsequente dos físicos, sobretudo a respeito da polarização da luz, ganhou por algum tempo o reconhecimento geral para essa hipótese. Nesta, os fenômenos luminosos são explicados como análogos aos fenômenos sonoros. Assim, como o som resulta na vibração de partículas do corpo sonoro e se propaga através da vibração de partículas do ar ou de algum outro meio elástico, também, segundo essa hipótese, a luz resulta da vibração de partículas de moléculas do corpo luminoso e se propaga por meio de vibrações num éter extraordinariamente elástico, que preenche não só o espaço interestelar, como o espaço intermolecular. Durante o século XIX, a teoria das vibrações se tornou pouco a pouco a base de toda a física. A eletricidade, o magnetismo, o calor, a luz e até a vida e o pensamento, de maneira exclusivamente dialética, é verdade, eram explicados pela teoria das vibrações. E não se pode negar que, no caso dos fenômenos luminosos e eletromagnéticos, a teoria das vibrações forneceu fórmulas de cálculo notavelmente adequadas e simples. Realizou-se toda uma série de descobertas e invenções notáveis com base na teoria das vibrações. Mas essa teoria exigia o éter. Esse foi criado como uma hipótese para explicar fenômenos muito heterogêneos e foi, portanto, dotado de propriedades estranhas e contraditórias. Ele é onipresente, enche o universo inteiro, penetra em todos os seus pontos, nos átomos e no espaço interatômico. É contínuo, possui perfeita elasticidade. No entanto, é tão rarefeito, fino e permeável que todos os corpos terrestres e celestes passam através dele sem encontrar nenhuma resistência perceptível a seu movimento. Sua rarefação é tão grande que, se fosse condensado em forma líquida, sua massa total dentro dos limites do sistema da Via Láctea podia ser contida em 1 centímetro cúbico. Ao mesmo tempo, Sir Oliver Lodge considera a densidade do éter aproximadamente 1 bilhão de vezes maior que a densidade da água. Desse último ponto de vista, o mundo demonstra ser composto de uma substância sólida, o éter, que é milhões de vezes mais densa que o diamante. E a matéria, mesmo a mais densa que conhecemos, é simplesmente espaço vazio, uma bolha na massa do éter. Foram feitas muitas tentativas para provar a existência do éter ou descobrir fatos que confirmassem sua existência. Desse modo, reconheceu-se que a existência do éter seria estabelecida se provasse uma vez que um raio de luz movendo-se mais rapidamente que outro muda de caráter de alguma forma. É fato conhecido que a intensidade de um som sobe ou desce conforme o ouvinte se aproxima ou se afasta dele, princípio de Doppler. Teoricamente, esse princípio era considerado aplicável à luz. Isso teria significado que uma aproximação ou afastamento rápido de um objeto mudaria sua cor, como o som do apito de uma máquina muda de intensidade se nos aproximamos ou nos afastamos dela. Mas devido à estrutura do olho e à velocidade de sua percepção, era impossível esperar que o olho percebesse a mudança de cor, mesmo se tal mudança ocorresse de fato. Para estabelecer o fato da mudança de cor, foi necessário recorrer ao espectroscópio, isto é, decompor um raio de luz e observar separadamente cada cor do espectro. Essas experiências não deram nenhum resultado positivo, e não foi possível comprovar a existência do éter por meio delas. Para resolver, de uma vez por todas, a questão da existência ou não do éter, os cientistas americanos Michelson e Morley, em meados da década de 80 do século passado, começaram toda uma série de experiências
auxiliados por um aparelho especial inventado por eles mesmos. O aparelho estava montado sobre uma base de pedra fixada sobre uma boia de madeira que gira num tanque cheio de mercúrio e fazia uma revolução completa em 6 minutos. Um raio de luz de uma lâmpada especial caía sobre espelhos presos à boia giratória e uma parte passava através deles e outra era refletida, metade na direção do movimento da Terra e a outra metade em ângulos retos com a primeira. Isso significa que, de acordo com o plano da experiência, metade do raio movia-se com a velocidade normal da luz e a outra metade com a velocidade da luz mais a velocidade de rotação da Terra. Na união do raio dividido, teriam aparecido, de acordo com o plano da experiência, certos fenômenos luminosos resultantes da diferença de velocidade e mostrando o movimento relativo entre a Terra e o éter, isto é, provando indiretamente a existência do éter. Foram feitas observações durante um longo período, em todas as horas do dia e da noite, e nada foi descoberto. Do ponto de vista do problema original, foi necessário reconhecer que a experiência falhou, mas revelou outro fenômeno, possivelmente muito mais significativo do que o que ela tentou estabelecer. Foi o fato de que a velocidade do raio luminoso não pode ser aumentada. Movendo-se com a Terra, ele não diferia de modo algum do raio luminoso que se movia em ângulos retos com relação à direção do movimento da Terra em sua órbita. Foi necessário reconhecer como uma lei que a velocidade do raio luminoso é uma quantidade constante e limitada, que não pode ser aumentada. E isso, por sua vez, explicou por que o princípio de Doppler era inaplicável aos fenômenos luminosos. Ao mesmo tempo, estabeleceu o fato de que a lei geral da composição de velocidades, que era a base da mecânica, não podia ser aplicada à velocidade da luz. Em seu livro sobre a relatividade, Einstein explica que, se imaginarmos um trem movendo-se à velocidade de 30 km por segundo, isto é, com a velocidade do movimento da Terra, e um raio luminoso alcançando ou encontrando a composição de velocidade será impossível nesse caso. A velocidade da luz não aumentará pelo acréscimo a ela da velocidade do trem, e não diminuirá pela subtração dela da velocidade do trem. Estabeleceu-se, ao mesmo tempo, que não há nenhum instrumento ou meio de observação que possa interceptar um raio em movimento. Em outras palavras, nunca é possível captar o final de um raio que ainda não atingiu seu destino. Em teoria, podemos falar de raios que ainda não atingiram em certo ponto, mas na prática, não podemos observar esses raios. Consequentemente, para nós, com nossos meios de observação, a propagação da luz é virtualmente instantânea.